Agora, nesse momento, nós convidamos o Vitor Pasquini, gerente de desenvolvimento do agronegócio do Sicredi Dexis, para sua palestra sobre crédito rural, alternativas e tendências. Por gentileza, Vitor, você fique à vontade para ou estar aqui em cima ou ficar embaixo, tá? Então, eu vou passar aqui o microfone para você. E muito obrigado pela presença e por estar conosco aqui. Em nome da Coplacano, nós agradecemos. Por gentileza, a palavra é sua. Tá ótimo. Bom dia, pessoal. O bom é que agora a régua ficou fácil para mim, né? Depois de uma apresentação dessa do David, que eu tenho um carinho tremendo por ele. Parabéns, David, que excelente bate-papo que vocês fizeram aqui. Primeiro eu quero agradecer, em nome do Marcão, agradecer a Coplacana pelo convite. Para nós é sempre uma honra poder estar aqui. Eu falo que todos esses eventos a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar, né? E pelo nível do primeiro quadro aqui de palestras foi um nível bem alto. Marcão, o David falou um pouquinho da história do como o Sicredi chegou aqui na região. E eu fui um dos primeiros que vim para cá em 2013, quando nós incorporamos uma cooperativa pequena que tinha aqui. Na época, nós tínhamos 6 agências só, numa área de atuação de mais de 40 municípios. E naquela época a gente falava de Sicredi e poucos conheciam a cooperativa, né? E hoje, de 2013 para cá, nós temos mais de 40 agências espalhadas aqui pela região. E eu confesso que eu sou filho e neto de produtor rural, sempre atuando lá no Paraná. E a gente achava que conhecia um pouco de agricultura, até chegar aqui. Porque quando nós chegamos aqui, a gente percebeu que a diversidade que vocês têm aqui é muito maior. A gente conhecia de soja, milho, trigo, pecuária, né? Quando chegou aqui era cana, batata, cebola, abacate, hortifruti de forma geral. Então eu fiquei por 8 anos aqui na região, aprendendo bastante com vocês. Faz 5 anos que eu voltei para o Paraná, para a minha terra, mas eu continuo atendendo a toda a cooperativa. Confesso que eu tenho um carinho gigante por essa região. Assisti alguns jogos ali do 15 de Piracicaba, aprendi a cantar parte do hino. Não vou saber cantar tudo, tá? Mas um pedacinho a gente se arrisca. Mas vamos lá, pessoal. Dispensa a apresentação, depois esse material vai para vocês. Eu sou engenheiro agrônomo também, responsável por todo o segmento do agronegócio da nossa cooperativa. Eu gosto de falar antes de falar de crédito rural, é importante reforçar alguns pontos do que o David falou, né? Da importância do agronegócio para o Brasil, para toda a nossa região. Quando a gente olha a nível nacional, observa-se que existe uma pesquisa que aponta que até 2027 o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem a capacidade de aumentar a sua produção de alimento em 41%. Então isso é um volume muito alto, né? Claro que tudo tem que acontecer, temos vários fatores ali que a gente precisa vencer nesse meio tempo, né? Mas quando nós olhamos para os maiores produtores de alimento do mundo, Estados Unidos, China, eles não têm essa capacidade que o Brasil tem. Então, se hoje 24% do PIB do Brasil vem do agronegócio, o que será para os próximos anos, né? E se hoje o Brasil já é destaque como o maior produtor e maior exportador das principais commodities, quando a gente olha ali cana-de-açúcar, café, suco de laranja, silvicultura, soja, gado, imagino que seremos daqui para frente. Então eu sei que nós temos muitos desafios no agro, mas é um pouco do que o David falou. Cabe a nós a chacoalhar a poeira, montar no trator e fazer a nossa parte. Eu acredito que gosto sempre de olhar para o agronegócio de forma positiva e tenho certeza que a gente vai cada vez evoluir mais. Pessoal, eu gosto muito dessa imagem, né? Porque eu acredito que muitos que estão aqui viveu cada fase desse desenvolvimento do agronegócio. Eu lembro lá quando era mais jovem, né? Hoje já não pode mais, porque hoje, se você pega uma criança no campo, fala que é trabalho infantil, né? Mas eu pilotei por muito tempo aquelas bombas costal, pulverizando amora lá em Nova Esperança, no Paraná. Nós trabalhávamos com sericicultura. Então, desde pequenininho, sempre atuei no campo. E eu via como era difícil lá atrás. Antes a gente dependia muito do trabalho braçal,
era a tração animal, né? Então a gente não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje. E a agricultura veio passando por grandes evoluções, né? Nós saímos da agricultura 1.0, que eu comentei, que a gente dependia desse trabalho braçal, foi para 2.0, com a chegada dos defensivos agrícolas, dos fertilizantes, o início da mecanização, né? Depois nós passamos para a agricultura 3.0, já com a modificação genética, com plantas mais resistentes, né? Olhando ali para a análise de solo, podendo fazer uma melhor análise do solo. Eu lembro que era bonito, quando eu era mais jovem, ver aquele solo arado, né? Aquela terrona vermelha, falava, oh, que bonito, vou plantar. Hoje você olha para aquilo ali, parece que já é um crime, né? De deixar o solo descoberto dessa forma. Tudo isso é graças ao avanço de pesquisa e tecnologia. E hoje já se fala em agricultura com IoT, inteligência artificial. Então, o futuro só Deus sabe, né? O tanto que a gente tem para evoluir ainda dentro do agronegócio. Essa evolução, pessoal, é graças a muito investimento. Por que eu trago essa imagem? Porque não foi à toa que, não é do dia para a noite que isso aconteceu. Foi através de muito investimento no campo, trabalhando, que a gente chegou onde nós chegamos e podemos continuar evoluindo. E eu gosto de trazer essa imagem do padre Teodoro Amistad. Aí muitos de vocês falam assim, poxa, Vitor, o que tem a ver um padre agora com o nosso assunto do agronegócio, né? O padre Teodoro Amistad, ele é o responsável por criar a primeira instituição financeira cooperativa no Brasil, que é a nossa Sicredi pioneira, que está lá no Rio Grande do Sul. Então, muitos que olham e falam assim, poxa, Vitor, eu comecei a ver o Sicredi há pouco tempo, o Sicredi é novo? Eu falo, não, o Sicredi é um senhorzinho ali de 120 anos, né, de história. E aí, por que cheguei na história do padre? Porque é um pouco do que o David comentou. Esse padre, quando ele chegou no Brasil, era um momento de muita migração para o Brasil, né? As terras praticamente eram dadas. O pessoal queria que os imigrantes viessem para o Brasil para poder abrir a mata, plantar e prosperar. E o que esse padre começou a observar? Que aqueles produtores que tinham um pouco mais de recurso, ele conseguia fazer isso. Ele conseguia abrir a mata, conseguia plantar e conseguia prosperar. Agora, aquele que não tinha, passava cada vez mais por dificuldade. E aí foi quando esse padre, um padre suíço, que ele já conhecia o cooperativismo na Inglaterra, né? O cooperativismo na Inglaterra já está há quase 200 anos, ele já conhecia esse modelo cooperativista, ele falou assim, então vamos montar uma cooperativa. Aquele que tem um pouquinho mais de recurso, ele ajuda aquele que não tem. Aquele que não tem, ele vai plantar, vai prosperar e vai pagar. E aí surgiu a primeira cooperativa de crédito do Brasil, com 120 anos de história. E quando a gente olha, não vou entrar muito em números do Sicredi, porque o David abordou muito bem, tá? Então aqui eu vou passar até um pouco mais rápido. O que eu quero reforçar com vocês é o compromisso. Há mais de 120 anos o Sicredi nunca perdeu a sua essência no agronegócio e o seu compromisso com os seus fundadores, que são os produtores rurais. E olhando para o ranking, esse é o ranking das instituições financeiras. Lembra que o David falou que em alguns estados o Sicredi está há pouco tempo? Minas Gerais, Espírito Santo, Norte e Nordeste. Nós estamos há pouco tempo. E mesmo estando há pouco tempo, hoje nós somos já a segunda maior instituição financeira que atua no agronegócio. E quando a gente olha instituição financeira privada, nós somos hoje a maior do país. Então a nossa carteira já está beirando ali os 90 bilhões de reais, né, com mais de 10% de share. Mas é interessante destacar que eu pego um exemplo. O Sicredi Dexis, a nossa cooperativa, está ali na região norte e noroeste do Paraná. Se eu pegar a região noroeste do Paraná, onde nós iniciamos há 38 anos atrás a nossa cooperativa, hoje nós somos já o maior share no agronegócio daquela região. Claro que a gente tem bastante a expandir ainda dentro da nossa área de atuação, mas a gente já tem um posicionamento significativo ali. Olhando para a BNDES também, quando a gente olha investimentos BNDES, né, linhas de investimento BNDES, hoje nós somos a instituição financeira que mais repassa recurso de BNDES para investimento dentro das propriedades rurais. Falar um pouquinho da carteira. Aqui eu vou trazer, vou parar de falar um pouquinho de sistema Sicredi e vou falar da nossa cooperativa, que é a Sicredi Dex, que o David muito bem comentou, que nós estamos ali no norte, noroeste do Paraná e centro-leste paulista, né? Então, só a nossa cooperativa, nós administramos uma carteira de crédito agro em torno de 4,1 bi. Então, essa é a carteira que a gente atua junto com os nossos associados.
Hoje, dentro do Sicredi, são 21 mil produtores rurais que têm conta dentro da Sicredi Dex, que se relaciona com a cooperativa, distribuída entre esses 109 municípios. Como é que é o perfil dos nossos associados, pessoal? Aqui que eu quero fazer uma observação. Tá? Observem que 69% do número de cooperados da cooperativa são da agricultura familiar, são pequenos produtores. Em torno de 15 mil produtores são agricultura familiar. Isso, pessoal, é o compromisso que a cooperativa tem com o desenvolvimento local. Nem sempre as instituições financeiras tradicionais olham para o pequeno produtor. Geralmente escolhem, pegam os grandes, maiores, né? E a cooperativa tem esse compromisso de ir lá nas pequenas propriedades. Vocês podem ter, para ter uma noção, só a nossa cooperativa, nós temos 11 municípios na nossa área de atuação que não tem nenhuma outra instituição financeira e o Sicredi está lá. Os bancos geralmente olham, poxa, dependendo do município, é muito pequeno, não vale a pena eu ir. A cooperativa vai. Por quê? Porque é o compromisso que ela tem de estar desenvolvendo a sua comunidade. Então, pessoal, hoje, como o David mesmo comentou, nós temos 238 mil cooperados dentro da cooperativa. Quando eu olho em número de cooperados, 9% é do agro. Mas esses 9% gera 35% da margem de contribuição da cooperativa. Então, vocês olhem a importância que o agro tem para dentro da cooperativa. E aí, falar de plano safra. Esse é o meu grande desafio, né? Porque nós estamos há 11 dias de mudar o plano safra. Então, tudo que eu falar para vocês aqui hoje, daqui 11 dias já mudou, né, Anete? Então, vai ser já informação velha. Mas, assim, tem alguns pontos que dá para a gente discutir bastante, tá? Eu não sei se todos conhecem, mas quando a gente fala de plano safra, o ano safra, ele é diferente do ano cível. O ano cível, ele começa em janeiro, termina em dezembro. O ano safra, ele sempre vai começar dia 1º de julho e terminar em junho. Então, agora, dia 30 de junho é o último dia do plano safra 23-24. Então, por isso que vocês sempre vão ver plano safra 23-24, plano safra 24-25. Por isso, então, estamos terminando um plano safra e iniciando o outro. Falar de plano safra, pessoal. O que eu trago para vocês? A nossa cooperativa, nesse plano safra, até o momento, nós já liberamos 3,2 bilhões de reais. Tá? Estimo que nós vamos fechar a conta com 3,5 bilhões. Esse mês é um mês que o nosso time lá na sede está a todo vapor, fazendo plantão, para que a gente possa contratar o maior número de operações possíveis dentro desse plano safra. Hoje, como que está distribuído o crédito, né, dentro da cooperativa? A maioria é crédito rural, então crédito rural que envolve comercialização, custeio, industrialização, tudo entra aqui dentro do crédito rural. Hoje a carteira é 1,6 bi. Quando a gente compara com o ano passado, o mesmo período, nós estamos crescendo 22%. E esse crescimento de 22% eu confesso que é desafiador. Por quê? Porque os custos de produção reduziram 30%. Então, quando você tira 30% e crescer 22%, é praticamente ter que crescer ali seus 50%, 52%. Então, é um volume bem desafiador. CPR financeira, eu vou falar bastante para vocês sobre CPR financeira. Vocês vão observar que cada vez o mercado de crédito agro ele está se organizando, ele está dependendo menos do governo. E a CPR é um título de valor imobiliário que tem crescido muito, não só dentro da cooperativa, mas como todo o mercado. Vocês podem observar que hoje já representa uma carteira de 1,3 bi dentro da cooperativa, um crescimento em relação à safra passada de 32%. Crédito direcionado, pessoal, é o BNDES. BNDES, vocês podem ver que se eu comparar as liberações dessa safra com a safra passada, nós reduzimos um pouquinho. Por que disso? Porque cada ano está mais escasso o BNDES. BNDES, eu falo que quem tiver com projetos de investimento, é extremamente importante que ele já esteja ali protocolado na agência, esteja já na fila para contratação. Porque tem linhas que duram minutos. Tem linhas, como exemplo, um PCA, que é para armazenagem, que é silos acima de 6 mil toneladas, mas acaba muito rápido. Abre a linha no dia 1º de julho e já encerra. Então a gente tem que estar muito preparado. Tá? Então o BNDES cada ano tem sido mais desafiador.
Olhando, pessoal, para o mercado de crédito agro, nessa safra 23-24, o governo ele divulgou que teriam 435 bilhões de crédito para a agricultura, tá? Para o Plano Safra. Desses 435 bilhões, até o momento, até maio, nós já havíamos liberado 371 bi. Quando eu falo nós, é todo o mercado de crédito rural, tá? E como é que está distribuído esses 371 bi? 205 bi em custeio, 88 bi em investimento, 48 bi em comercialização e 28 bi em industrialização, né? Ali é um pouquinho do ranking que eu já comentei para vocês. E na distribuição, claro que a gente atende o maior número, o mercado como um todo atende o maior número de produtores pequenos, mas quando a gente pega valores, aí o grande produtor é o que leva a maior fatia desse bolo, né? Então 72% fica nos grandes produtores, 14% nos médios e 12,59% nos pequenos produtores em questão de valores. O que eu queria trazer para vocês dessa imagem, pessoal? Observa-se que aqui embaixo eu estou falando de histórico. Então, quando eu pego a safra, desde a safra 2012-13 até na 23-24, os últimos 10 anos de safra, historicamente a gente sempre atuou com recursos controlados, né? Que são o quê? Os recursos do MCR 62, os recursos da poupança controlada, LCA, e depois vão indo para recursos livres. Então, as safras predominantemente foram atendidas com recursos controlados. Mas observa-se aqui em cima, ó, que essa aqui é a visão dessa safra. Olha como já mudou o cenário. Então a LCA, que são recursos livres, já tem hoje a maior participação no mercado de crédito rural. E reforçando, eu não estou falando de Sicredi aqui, tá? Eu estou falando de todo o mercado financeiro. Então, os recursos de MCR 62 e recursos livres já não têm a mesma representatividade que tinha em safras anteriores, tá? Então isso vem cada ano se deteriorando. Ok? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Entrando, pessoal, nas principais características do crédito rural, né? De forma bem ampla. Claro que tudo isso aqui que eu vou passar para vocês podem mudar a partir do dia 1º de julho. Mas quais são as principais características de crédito rural? Hoje, custeio. Então, todos os custos que eu tenho com a lavoura, né? Vamos supor, se for uma cultura anual, desde o preparo de solo, plantio até a colheita, entra na modalidade de custeio. No caso da cana, se eu vou implantar um canavial novo, por ser uma cultura perene, essa implantação ela é um investimento. Mas vamos supor que eu já tenho meu canavial formado e eu quero adquirir insumos do primeiro corte até o próximo corte. Então, todos os insumos, fertilizantes, defensivos, manejo, tudo isso eu posso adquirir dentro das modalidades de custeio. Investimento. Investimento é sempre uma implantação de uma cultura perene ou infraestrutura na propriedade, máquinas, equipamentos, né? Tudo que eu olho para longo prazo, eu vou olhar para investimento. Comercialização acontece muito nas culturas, nas commodities de grãos. Eu vou dar um exemplo. Eu colhi minha soja e o preço não está legal. Poxa, eu queria segurar um pouquinho. Só que eu tenho umas contas para pagar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma linha de comercialização, no máximo 1 ano, para se o preço valorizar lá na frente, eu vou lá, vendo a minha safra e pago a linha de comercialização. Aqui eu só peço para que tomem cuidado, tá? Porque tem que estar muito atento a cenários. Foi exatamente o que o David comentou. Hoje, quando eu olho o longo prazo, o preço da soja, infelizmente, ele não é altista, né? No curto prazo, sim, até novembro ali, pode ser que melhore um pouco mais, a questão de câmbio, a questão de prêmio, mas quando eu olho o longo prazo, ele não é altista. Então, será que vale a pena eu fazer uma operação de comercialização? Então, na cooperativa, a gente sempre toma esse cuidado, tá? De trazer uma solução para o nosso associado e não um problema. Nós não queremos enfiar produto a todo custo. Nós queremos saber se realmente aquele produto que eu estou oferecendo para o meu associado faz sentido, né? E industrialização, todas as linhas, eu quero fazer uma agroindústria na minha propriedade, ou até mesmo a cooperativa de produção, ela quer construir uma indústria, ela pode tomar essa linha de industrialização.
De forma geral, pessoal, eu vou falar rapidamente do perfil dos produtores rurais. Então, muitos falam, poxa, Vitor, Pronaf, Pronamp e demais. Quem pode ser Pronaf, quem pode ser Pronamp, quem pode ser demais, né? Então, Pronaf, basicamente, é aquele produtor rural que ele tem uma renda, que essa renda anual dele não ultrapasse R$500 mil. Então, esse é o primeiro critério. Ele não pode ter mais do que 4 módulos fiscais. Então, a sua propriedade não pode ultrapassar 4 módulos fiscais. No mínimo, 50% da renda familiar precisa ser da agricultura. Tá? Tem que ter a DAP ou a CAF, geralmente é a Casa da Agricultura que fornece esse documento, vai fazer esse questionário, entender se realmente o produtor se enquadra nesses critérios, e aí ela vai lá e emite a DAP ou a CAF. Né? E o máximo de crédito que um produtor pronafiano pode tomar com recursos controlados, que são aqueles recursos subsidiados pelo governo, é 250 mil por ano safra. Tá? Aí vocês vão perguntar, Vitor, mas um produtor pequeno, se ele tiver um investimento na propriedade acima de 250 mil, ele não pode tomar? Pode, desde que seja com recursos livres e não controlado. Tá? Então existe essa regrinha. Médio produtor. Quem são os médio produtores? São chamados de Pronamp. Né? Aí o governo lançou um programa para as empresas que é Pronampê. Aí faz uma confusão, mas esse aqui é o Pronamp com P mudo. Então são os médios produtores. Médios produtores, a renda deles não pode ultrapassar 3 milhões de reais nos últimos 12 meses. Nessa safra vigente chegou uma regra nova. Né? Porque antes, vamos supor, eu sou um dentista, eu tenho meu consultório, eu tenho minha propriedade. Antes eu poderia ter 1,5 milhão de renda do consultório e 1,5 milhão de renda da propriedade. Eu era um Pronamp. Agora não. Agora, no mínimo, 80% da sua renda tem que vir da agricultura, tem que vir do agro. Então só precisa tomar esse cuidado, tá? Não basta eu ter 3 milhões, eu preciso respeitar os 80%. Limite máximo com recursos controlados, 1,5 milhão. Então, com recurso controlado não pode passar de 1,5 milhão, mas com recursos livres é de acordo com a capacidade de pagamento do produtor. Demais, quem são os demais, que a gente chama, que é os grandes produtores? Todos aqueles que não enquadram no Pronaf e nem no Pronamp são considerados demais, são considerados grandes produtores. Então são aqueles produtores que têm renda acima de 3 milhões, tem o limite máximo por CPF, né, com recursos controlados de 3 milhões também, e aí com recursos livres de acordo com a capacidade de pagamento. Pessoal, taxas. Taxas é o grande desafio. Vou passar para vocês as taxas vigentes hoje. Tá? O Pronaf é a única categoria que possui 3 taxas. Tá? Ela começa com 3%, com 5% e 6%. Quem são os associados que têm 3% de taxa? Aqueles associados que possuem as culturas ali de Amora Preta, Andiró, Baraticum, Araçá. Não sei se algum de vocês tem, não vou ler todas, né? Mas são produtos da sociobiodiversidade, né? Ou produção orgânica. Então, o pequeno produtor que tem essas culturas vai pagar a taxa de 3%. Os produtores que têm os itens da cesta básica pagam a taxa de 4% ao ano, que são cultivo de arroz, feijão, mandioca, feijão calpi, trigo, amendoim, alho, tomate, enfim. Então, esses são os que pagam a taxa de 4%. Os demais, aí paga a taxa de 6% dentro do Pronaf, ok? Médio e grande produtores, eles não têm essa divisão por cultura, tá? Então, todo médio produtor vai pagar 8% e o grande produtor vai pagar 12%, tá? Então, o custeio pode ser aquisição de insumos para a lavoura, processo de beneficiamento, armazenamento, cobertura de custos relacionados à colheita. Então, tem uma série de atividades ali que podem ser feitas com essas taxas de juros ali dentro do custeio. Pessoal, estou caminhando para o final. Como que o Sicredi tem conseguido conquistar essa posição dentro do agronegócio? Um pouco do que o David comentou. A gente entender realmente qual é a necessidade dos nossos associados. E olhando para as necessidades dos associados, a gente tem observado que cada vez mais é a velocidade na entrega do crédito, é a flexibilidade do documento, flexibilidade de garantia, estar atento aos prazos de pagamentos. Então, sempre quando as cooperativas de produção lançam seus pacotes de insumos, a gente procura lançar também os nossos pacotes das linhas de crédito para o custeio. Então, a gente já chegou a fazer custeio com 16 meses de prazo.
Por quê? Porque naquele momento era interessante comprar aquele insumo de forma bem antecipada, né? Então a gente procura seguir sempre as cooperativas de produção, aprovar limites globais para os associados, olhar ali para a customização dele e tentar entregar o melhor preço para o associado, ok? Pessoal, fechando, começamos a nossa cooperativa exclusivamente com crédito agro e hoje nós temos muito orgulho de entregar todas as soluções financeiras para os nossos associados. Seja ela crédito, consórcio, seguro, enfim. Tudo que o associado encontra em uma instituição financeira, ele também encontra dentro da Sicredi Dex. Quero agradecer, muito obrigado e vamos para o nosso bate-papo. Bom, agradecemos ao especialista, ao Vitor, por contribuir com as informações, né? Informações importantes. Em nome da Coplacana, mais uma vez agradecemos. E abriremos agora a sessão de debates, novamente com a mediação do João Paulo, nosso diretor administrativo, e com a participação das empresas, da BASF, da Coopert, da Techfertil Green Hess e da Sumitomo. Pedimos aos colegas das empresas, representantes das empresas que componham aqui as cadeiras. Vitor, por gentileza. Só cuidado aqui, pessoal, na hora de subir aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, em nome da Coplacana, nós agradecemos as presenças. Vou passar a palavra, então, para o nosso diretor administrativo, João Paulo, para que dê início à sessão de perguntas e aos debates. João, a palavra está com você. Pessoal, só antes do João começar aqui, gostaria de passar uma mensagem para todos vocês que estão presentes aqui. Acabamos de ser comunicados pela nossa equipe de marketing que as apresentações elas vão estar disponíveis, nós vamos subir pelo WhatsApp para todos os que fizeram as inscrições, tá? Então, assim, nós temos esse mailing, né? Vamos chamar assim. E, infelizmente, para quem não fez as inscrições, nós não temos como subir, porque não temos como nos comunicar, não temos o contato. Mas para todas as pessoas, os participantes que fizeram as inscrições pelo site, a gente vai poder disponibilizar a palestra. Sim. Tá. Então vamos lá. João Paulo, a palavra está com você. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Vitor, por todas as riquíssimas contribuições aí na apresentação, representando toda essa visão. Sicredi Dex, muito obrigado pela parceria, pela presença e por toda a contribuição. Bom, dando andamento já, gostaria de antecipadamente agradecer os componentes aí da plenária, da nossa mesa redonda, e já sendo ágil aqui, nosso tempo está enxuto, mas para a gente enriquecer a contribuição aí do conteúdo com vocês, passaria a palavra já para o José Roberto Lousada Júnior, gerente sênior de operações e negócios da BASF. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Obrigado pela presença, por gentileza, pode se apresentar e já dar andamento aí na sua contribuição aí com o Vitor. Obrigado. Bom dia. Eu sou mais conhecido, vamos dizer, como Júnior dentro da BASF, Júnior Lousada. Estou há 18 anos na companhia, passei por diversas áreas da empresa, marketing, vendas em todo o Brasil. E estou atualmente como head de operações de negócio, responsável por finanças, né, na área de agricultura da BASF e também pela área de operações financeiras estruturadas. Bom, Vitor, também não posso deixar de falar, né, é um orgulho para mim, sou bisneto de agricultor, neto de agricultor, filho de agricultor, né, e tenho a grande missão aqui, orgulho de também ser agricultor com muitos de vocês.
Bom, primeiro, Vitor, parabéns pela apresentação, né, pelos números que você trouxe e também pelo tema, um tema bastante importante, né, de como financiar o nosso negócio. E a gente sabe da importância do crédito rural. E todo ano fica a mesma pergunta, né? O que vai ser esse próximo plano? Então, eu queria escutar de você qual que é a sua expectativa em relação ao Plano Safra 24-25 e se ele continua com os mesmos objetivos, de trazer recursos para a gente continuar investindo em modernização, em sustentabilidade e em expansão do nosso negócio, da agricultura. Muito bom. Já começa com uma pergunta boa. Expectativa, né? Eu confesso que se fosse em anos anteriores, nesse momento já estava tudo alvoroçado, todo mundo querendo saber, né, as linhas, já tinha alguns spoilers na mídia, e esse ano está bem quieto, tá? Eu confesso que dá um friozinho na barriga. Mas nós vamos conversando com alguns órgãos. Recentemente nós estávamos com o secretário da Agricultura do Estado do Paraná. Tivemos um cheiro. Parece que semana que vem, lá para o dia 26, vai ser o lançamento do Plano Safra. Só que nós não sabemos ainda se vai ser 2 lançamentos, porque agora o Ministério da Agricultura dividiu, né? Tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o MAPA. Então a gente não sabe se vai ser tudo junto, se vai ser separado, como que vai ser. Expectativas. Todo ano as instituições financeiras elas se reúnem e mandam para o Ministério da Agricultura algumas demandas para o Plano Safra, né? Então, nós fazemos isso através da OCB e as instituições financeiras fazem através da FEBRABAN. O ano passado, a disponibilidade de recurso foi por volta de 435 bilhões de reais para o Plano Safra. Só que é interessante, né, quando a gente fala 435 bilhões, alguns se perguntam, mas será que todo esse dinheiro sai do caixa do governo? Não. Do caixa do governo, ano passado, saiu 13 bi. Vocês têm noção, de 435 bilhões, que é anunciado, do caixa do governo, vamos falar 13,6, para ser mais exato, né? E o restante, de onde que vem? O restante vem das instituições financeiras. Então, o Plano Safra, ele não é só disponibilidade de recurso, ele é divulgação de regras, né? Regras que vai fazer com que o dinheiro chegue até o produtor rural com taxas acessíveis. Então, eu joguei um pouquinho de números até porque eu sabia que a gente ia discutir um pouquinho mais esse assunto aqui. O que é o MCR 62? Que é lá, o recurso do MCR. Todo depósito à vista que fica nas instituições financeiras, existe uma regra que as instituições financeiras têm que pegar parte desse dinheiro e emprestar com as taxas de crédito rural, né? Por quê? Porque esse dinheiro, quando ele fica parado no depósito à vista, a instituição financeira não remunera esse dinheiro. Então, para a instituição financeira, esse dinheiro é custo zero. Então, aí eu consigo pegar esse dinheiro e emprestar a 4%, emprestar a 3%, emprestar a 5%, emprestar a 8%. Né? E aí o governo, na safra anterior, existe uma regrinha que 25% de todo o depósito à vista do mercado financeiro era obrigado a emprestar no crédito rural. Era a exigibilidade. Nessa safra atual que está encerrando, aumentou essa exigibilidade de 25% para 30%. Então, imagina, 5% a mais do volume de depósito à vista no mercado financeiro, isso gera uma oferta de recurso muito maior, né? Só que essa regra ela foi criada até o final desse Plano Safra, até o dia 30 de junho. Nossa expectativa é que o governo mantenha em 30% e até mesmo aumente, né? A sugestão das cooperativas é que aumente para 34%. Se aumentar para 34%, o volume de recurso disponibilizado tende a ser maior, né? Mas se voltar para 25%, aí nós vamos ver mais escassez no mercado. Então, além dessas questõezinhas de exigibilidade, essa é uma regra deposta à vista. Depois tem a regra da poupança, que é 65%, tem a regra da LCA. Então, a gente está sempre buscando o quê? As cooperativas sempre pedem o quê? Pedem que aumente essa exigibilidade, para que tenha mais recurso oferecido para as instituições, os produtores rurais. As instituições financeiras pedem para que tenha menos. Por quê? Porque se tiver menos, eles têm menos exigibilidade e opera no crédito comercial, de forma geral, e ganha mais dinheiro,
Tá? Então eu falo, olha a importância das cooperativas para o agronegócio. E a cooperativa sempre briga para que tenha mais recurso disponível para o associado. Além dessa regra, existem outras regrinhas também, que é o compulsório. Então, hoje as instituições financeiras que têm carteira de captação acima de 500 milhões precisam recolher compulsório. Nós estamos brigando para diminuir para 200. Então, existem muitas negociações na mesa. Respondendo a sua pergunta, para não me alongar muito, expectativa. Eu comentei, 24% do PIB, do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então, o agronegócio ele é um órgão que traz muita riqueza para o país. Então, seria muito tiro no pé a gente falar de não incentivar o desenvolvimento do agronegócio. Então, eu acredito que sim, que vai vir um plano safra pela frente. Estamos pedindo 570 bilhões, tá, de disponibilidade. Acredito que vai ficar nos 500 ali, né, um pouco acima do ano passado. Mas para te falar com certeza, temos que esperar ali o dia 1º de julho, ou semana que vem, o dia 26 ali. Pela resposta. Obrigado. Muito obrigado, Vitor, José Roberto, pelas contribuições. Agora, passando a palavra ao Alexandre Stefanini, gerente regional de vendas pela Coopert. Alexandre, fica à vontade para se apresentar e já dar andamento também na sua contribuição. Obrigado. Bom dia, João. Bom dia a todos. Eu estou hoje aqui representando a Coopert. Meu nome é Alexandre, trabalho já há 2 anos nessa empresa, exclusivamente de biológicos aqui no Brasil, né? Faço também parte da equipe que atende exclusivamente produtores de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Então, para nós é um orgulho muito grande estarmos aqui. Obrigado à Coplacana, que é aí de longe o nosso principal parceiro de vendas aqui no estado, tá? Vitor, parabéns pela apresentação. A minha pergunta é o seguinte, né? Quando a gente fala de crédito rural, muitas vezes é uma operação que demora tempo e dinheiro para o produtor. Ela é onerosa e demorada, né? Quais são as ações ou o que o produtor pode fazer? Quais os caminhos que ele pode encontrar para encurtar esse custo e esse tempo para ter acesso ao crédito? Sim, muito boa pergunta. Eu confesso que há 15 anos atrás, quando eu passei a ter acesso a crédito rural, eu lembro que eu cheguei numa agência que tinha uma pilha de pasta desse tamanho assim, que cada pasta era um bolo de documento que para ter acesso ao crédito rural. Muitas vezes eu me pegava e falava, meu Deus do céu, como é que consegue fazer isso? Hoje, nós não temos mais nem arquivo nas agências. Você tem noção do quanto que o crédito rural evoluiu. E hoje, existe a possibilidade de você liberar um crédito rural agora, entrando no seu aplicativo. Isso com a chegada da CPR financeira, né? Então, a gente tem uma modalidade que chama CPR Fácil, que dependendo do cadastro do associado, se é um cadastro bem elaborado, com um contrato guarda-chuva, de garantia, tudo, ele consegue contratar o crédito sem sair da fazenda pelo aplicativo. E é crédito alto. Nós liberamos crédito acima de R$1 milhão sem precisar um documento sequer apresentado na agência. Então, assim, sua pergunta, o que o produtor pode fazer para agilizar esse crédito? Eu sempre converso com a nossa equipe. Tudo começa no cadastro. Quando você senta com o seu gerente, você precisa sentar com um tempo de qualidade, passar para ele tudo que você faz, todas as suas atividades, as suas propriedades, mostrar para ele como é que está a estrutura do seu negócio, né? Um cadastro bem elaborado, eu acredito que é meio caminho andado, tá? E aí a gente procura sempre estar enquadrando o produtor da forma correta. Não vou dizer que no crédito controlado ainda não tem algumas exigências de documentos, tem sim, mas na medida do possível a gente sempre procura facilitar, agilizar. Então, que nem um exemplo, hoje nós temos associados que há mais de 30 anos que tomam crédito todo ano. Então, a gente tem repositório de documentos. Então, ele não vai precisar toda vez apresentar todos aqueles documentos. Uma vez que ele apresentou, está no repositório, a gente vai só atualizando. Então, são mecanismos que a tecnologia nos ajuda a avançar. Obrigado. Perfeito, obrigado, Vitor, obrigado, Alexandre.
Agora nós vamos só quebrar um pouquinho o protocolo e convidar para compor a mesa o nosso colaborador do Departamento de Crédito, Leandro Ribeiro. Por gentileza, Leandro. Chegaram perguntas aqui do nosso público. O Leandro, dentro da nossa equipe, tem muita competência para compor a mesa aqui, para contribuir conosco. Vamos lá. Enquanto o Leandro chega, podemos dar andamento na sequência. Obrigado, Leandro. Agora a palavra com Cláudio De Gaspari, gerente de negócios bioenergéticos da Techfertil Greenhouse. Por gentileza, Cláudio, pode seguir com sua apresentação e já dar andamento à contribuição com o Vitor. Obrigado. Bom dia. Obrigado, João. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande, né, estar aqui com vocês, diante de amigos de longa data, né, participando desse evento da Coplacana, que de longe é o nosso maior parceiro Brasil. Tá? Meu nome é Cláudio De Gaspari, como o João falou, e eu sou gerente de negócios sucroenergéticos das empresas Greenhouse Brasil, que é uma filial da Greenhouse Itália, que é uma empresa italiana de nutrição, e da Techfertil Agrociência, que é uma empresa nacional que trabalha com a parte de tecnologia de aplicação e fabricação de adjuvantes e óleos essenciais. É uma satisfação muito grande também porque no jantar do ano passado, 75 anos da Coplacana, até comentei com o Tejada, com o Marcão, com o Arnaldo, está lá o nome do meu avô, Antônio De Gaspari, como um dos fundadores da cooperativa. Né? E como a nossa família vem, está aqui também do lado do Marcão, Newton De Gaspari, né? Que é meu tio, meu querido, meu amigo, né? Um dos precursores aí de cana-de-açúcar, lançou a Cotésia no Brasil, junto com o Newton Macedo, lançou a Guimusa, as mudas sadias, né? Então tem um protagonismo legal aí no setor. Como a empresa, a nossa família vem de cana-de-açúcar, meu avô, em 1934, já fornecia cana para o Engenho Central, eu prometi para mim mesmo que eu não ia trabalhar com cana-de-açúcar. Né? Promessa não cumprida, faz 32 anos que eu estou no mercado, né, de cana. Então, já aproveitando o gancho e já partindo para nossas perguntas, né, Vitor? E já sabendo aí também que o nosso governo atual não tem uma simpatia tão grande pelo nosso setor, eu queria saber de você. Você disse uma frase muito interessante no começo da sua apresentação, que cada vez menos o produtor depende do governo. Achei legal essa frase. Então, diante disso, eu queria saber quais são as perspectivas para o crédito rural para cana-de-açúcar e cereais, tá? Neste ano e nos próximos anos, já falando aí do novo Plano Safra, e quais os principais desafios e as oportunidades que o mercado deve receber e deve enfrentar para esse novo Plano Safra. Legal. Perspectiva. Eu acho que na sua fala está um pouco da resposta. Né? Hoje, os recursos livres já são superiores aos recursos controlados dentro do Plano Safra. Então, cada vez mais nós vamos ver o governo olhando para o pequeno e médio produtor, e o grande ele vai precisar se organizar dentro do mercado. Né? Se organizar dentro do mercado com bons parceiros, né? como o David comentou, a gente vai sempre estar olhando para fora, ver fontes de recursos que atendam às necessidades dos produtores, mas nós vamos observar que cada vez menos vai ter essa interferência do governo nas taxas de juros. Desafios, eu vou para o viés da sustentabilidade. Cada vez mais, esse é um tema que ele precisa ser levado com seriedade com os produtores rurais. Né? As instituições financeiras, quando elas liberam o crédito, elas têm uma corresponsabilidade do que está sendo feito com aquele recurso. E nenhuma instituição financeira quer ver o seu nome atrelado a desmatamento ilegal, trabalho escravo, enfim. E a cada ano isso tem tido um peso maior. Né?
Então, hoje, temos mecanismo de olhar para essa questão ambiental, a questão do CAR tem sido muito exigida, né? Questão de sobreposições de área no CAR, a gente sempre está tendo atualizações. Então, assim, eu falo que a questão ambiental são dois vieses, o produtor rural. Primeiro, cuidar para que daqui a pouco, eu falo que vai ser na dor, então daqui a pouco quem não tiver com a sua propriedade regularizada, talvez não vai conseguir ter acesso ao crédito. Então, isso está caminhando para isso. Tá? E vai ser também pelo amor. Por quê? A gente tem conversado com algumas cooperativas de produção e a gente observa que o mercado, principalmente o mercado europeu, cada vez mais está exigindo a rastreabilidade dos seus produtos. Né? Ele quer saber qual é a origem desse produto que ele está consumindo, se esse produto foi produzido de forma sustentável. Né? E já está se falando em ter que ter um silo específico para guardar o produto sustentável e o outro silo para guardar o produto geral. E esse produto sustentável vai ter um valor agregado maior. Então, pode ter, aquilo que eu falei, pode ser no amor, que eu vou trazer isso para a receita, para dentro da minha propriedade, ou fugir da dor, que é eu começar a ter o mercado fechando as portas para mim. Né? Inclusive, não só no crédito. Vai chegar um momento que as empresas vão falar, poxa, eu não tenho estrutura para ficar separando. Ou você produz de forma sustentável, eu não consigo mais comprar a sua produção. Então, acho que são esses um pouco dos desafios que eu vejo. Excelente, obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Vitor. Agora com a palavra, Celso Luiz da Silva, Desenvolvimento de Mercado pela Sumitomo. Por gentileza, Celso, seja bem-vindo, sua apresentação e já pode dar andamento aí a contribuição. João, muito agradecido aí pela oportunidade, pelo convite em nome da Sumitomo. Vitor, parabéns pela palestra. A cada dia, né, a cada momento, nós precisamos realmente trazer para o nosso produtor, para o nosso cliente, ferramentas para que ele possa utilizar e produzir, né, com qualidade ou com mais segurança alimentar. Nós da Sumitomo estamos bastante engajados nesse segmento. Nós temos a linha tanto de fungicidas, inseticidas, herbicidas e também produtos aí que vêm de encontro com o que você acabou de comentar, que é a questão da sustentabilidade a nível de campo. Né? Produtos com baixo impacto ambiental, né? Onde o produtor pode utilizar e ter uma rastreabilidade e saber com segurança que vai entregar para o cliente dele, o próprio consumidor, um produto de qualidade. Mas reforçando esse seu comentário, a sua palestra, de uma forma bastante resumida, né? Quais são, por exemplo, na sua visão, os principais critérios e as prioridades para que o pequeno ou médio produtor, né, na qual realmente o Estado de São Paulo contempla a maioria com pequeno e médio produtor, ele poderá utilizar para ter acesso ao crédito rural? Muito bem. Hoje existe o Manual de Crédito Rural, né, que é o MCR, e o MCR ele é muito claro, ele deixa bem claro quais os critérios para a concessão de crédito rural. Primeiro passo é a idoneidade do produtor. Esse produtor que está tomando um crédito rural, ele precisa ser uma pessoa idônea. Né? Outro passo, uma vez que eu apresentei um orçamento, um plano ou um projeto, eu tenho uma responsabilidade de seguir com aquele projeto. A gente chega a dar até um frio na espinha. De vez em quando a gente vai em algumas visitas e o pessoal fala assim, eu queria um crédito rural porque eu fiquei sabendo que é mais barato. Aí você vai começar a questionar, mas para que você quer o crédito rural? Porque eu quero fazer uma reforma na minha casa. Não, gente, isso é muito sério. Não é assim, é mais barato, mas ele é para desenvolver o agronegócio. E as instituições financeiras, elas têm a responsabilidade de fiscalizar. Então, a gente sempre fala muito para os nossos gerentes, para os nossos colaboradores. Você tem que certificar para que aquele associado quer o crédito rural. E se você chegar na propriedade dele e perceber que ele pegou o crédito rural para uma finalidade e desviou, o papel da instituição financeira é comunicar ao Banco Central. Então, isso é tudo muito sério. Outro ponto, eu preciso saber se aquele crédito ele é adequado, se ele é suficiente. Né? Vamos supor, eu
quero um crédito para fazer um investimento. Eu não posso oferecer para ele um custeio, porque não é a finalidade adequada. Então, tudo isso são critérios que a gente precisa olhar. Suficiente. Vamos supor, olha, o produtor ele me apresentou um orçamento, um projeto, que ele precisa de 200 mil para implantar uma lavoura. E aí eu vou olhar a capacidade de pagamento dele e percebo que eu não consigo liberar 200 mil, só consigo liberar 100. Para eu liberar os 100, eu preciso me certificar se ele tem recurso próprio para tocar os outros 100. Porque se ele não tiver, eu também não posso liberar. Porque eu não estou viabilizando o projeto dele. Entendeu? Então, talvez a gente poderia mudar o projeto, entendeu? Opa, em vez de tocar um projeto mais robusto, vamos diminuir um pouco. Mas tudo isso tem que estar dentro do orçamento, do plano, do projeto. Então, são vários pontos ali que a gente sempre tem que estar de olho. De forma geral, o agricultor tem que estar bem organizado, né, para estar realmente pedindo crédito, né? Acho que talvez seja essa a palavra que resume todo, né, o principal critério, estar ser organizado e para que ele leve a informação correta ao agente que vai estar trazendo crédito para ele, né, Vitor? Exatamente. Acho que você falou tudo. O maior segredo, até o David comentou que a gente conversa muito na cooperativa, né? Eu percebo que o produtor rural, da porteira para dentro, ele sabe fazer o seu papel. Não é à toa que nós somos destaque no mundo inteiro, né? Produzir alimento, produzir commodities, a gente sabe fazer isso. Agora, quando o assunto é porteira para fora, aí que vem o desafio. O produtor rural ele tem que estar de olho no mercado. Tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, ele tem que... Vou te dar um exemplo. Na última soja que nós colhemos, muitos produtores não travou o custo de produção. E aí, de acordo com o tanto que colheu, não pagou a conta. Só que as cooperativas estão sempre ali apoiando. Olha, pessoal, trava o custo. Mas eu falo assim, até assim, um puxão de orelha, porque eu vivo isso dentro de casa, né? A gente tem um costume de lembrar só quando a gente perde. Quando a gente perde uma vez, a gente fica com aquela memória eterna. Mas e quando a gente deixou de perder? Isso a gente esquece. A gente não pode ser assim, gente. Nós temos que olhar no longo prazo, né? Então, só contribuir. Excelente, Vitor. Obrigado, Celso. Eu acho que o ponto latente é esse mesmo, né? Quando a gente perde, dói. E quando a gente deixa de ganhar, também. Então, tem ferramentas hoje que a gente consegue dar um pouco mais de segurança dentro das operações, avaliando todo o cenário aí de relação de troca, né, do mercado, junto com o apoio de todos vocês nessa plenária, de todo esse tema extremamente valioso para estarmos juntos com o nosso cooperado e apoiando ele na melhor tomada de decisão que agregue mais para o resultado dele. Bom, dando andamento, apresentando agora Leandro Ribeiro, fazendo parte aqui da nossa mesa redonda. Leandro é o nosso coordenador de crédito da Coplacana. Por gentileza, Leandro, pode se apresentar e trazer suas contribuições. Muito obrigado. Obrigado, João. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu sou Leandro Ribeiro, sou atualmente coordenador da área de crédito da Coplacana. Estou na cooperativa há 10 anos e, graças a Deus, né, desde sempre aí tive muito apoio de toda a equipe, né, toda a direção, para poder desenvolver o melhor trabalho possível para os cooperados, né, e, juntamente com a equipe, atender os nossos clientes internos, né, as equipes de CTVs que estão diretamente no campo, prestando toda a assistência, todo o trabalho necessário para contribuir com o desenvolvimento da atividade dos nossos cooperados. Espero poder contribuir um pouquinho, né, com essa mesa de muito peso. O Vitor, uma excelente apresentação aí, né, discorrendo sobre o crédito rural, um pouquinho sobre o plano safra, né, do exercício, acho que já podemos chamar de anterior, né, e falando um pouquinho sobre todas
expectativas aí que estão em cima do novo plano, né, a ser divulgado. E a partir, né, dessa participação meio relâmpago, vamos dizer assim, eu vou falar um pouquinho sobre, além, né, das alternativas tradicionais do crédito, né, como a Coplacana tem trabalhado para poder contribuir ainda mais com os cooperados, né, nesse desafio tão latente que é o acesso ao crédito, né. Não quero chover no molhado, o Vitor já colocou muito bem aí a questão da documentação, porque a partir do momento, né, que você está ali organizado, que você tem todo o material necessário para sair da informalidade, você vai eventualmente conseguir ter acesso aí às melhores linhas, pleitear nas instituições os recursos necessários. E tendo em vista essa questão, com o apoio, né, da Eliane, do Tejada, da NET e toda a equipe, a Coplacana está atuando no desenvolvimento de um projeto que chama Prospera Cop. E esse projeto vai ser uma espécie de conjunto de soluções para viabilizar mais acesso ao crédito. E dentre essas soluções, né, vamos aí trabalhar em parcerias com bancos e também com corretoras de seguros para que, né, a questão do seguro é extremamente importante, né, para que esse ciclo do crédito seja sempre, né, pelas questões climáticas, né, o ciclo seja sempre completado aí da forma mais assertiva possível, né. E em breve, né, estaremos aí divulgando oficialmente com mais detalhes como vai funcionar todo esse projeto, como vai ser o Prospera Cop, e vai chegar aí aos cooperados essas soluções financeiras para que possamos contribuir ainda mais com o desenvolvimento ali da atividade dos nossos cooperados. João? Perfeito, Leandro. Muito obrigado pelas contribuições. E agora podemos dar andamento a mais uma pergunta, mais uma contribuição do José Roberto Lousada, pela BASF, por gentileza. José Roberto. Vitor, você trouxe para a gente um pouco da expectativa do que você acredita que venha, né, como linha de crédito dentro do Plano Safra. O agronegócio é um negócio que, ano a ano, ele demanda cada vez mais crédito, seja pelo crescimento de área, pelo crescimento de investimento em tecnologia, em produtividade. E o que você vê em relação a custo? Porque o último Plano Safra, a gente tinha uma Selic a 13,25. Né? E de lá para cá, a Selic hoje está em 10,5. Como que você vê o impacto dessa redução, né, da taxa de juros dentro do Plano Safra, dentro dos recursos a serem disponibilizados e ofertados para o setor? Muito bem. Esse é o grande desafio, porque, como o David mesmo comentou, a cada minuto é uma notícia diferente, né? A previsão era que a gente ia fechar o ano com uma Selic de 9. Já se falam em 11. Então, vai depender muito desse movimento. Mas, assim, claro que tudo isso tem que ser definido até o final desse mês, né? O que eu acredito? Que, para o grande produtor, a tendência é que caia 1 ponto percentual. Então, a taxa de 12 venha para 11. Tá? Para o pequeno e médio produtor, eu acredito que vai cair 0,5 ponto percentual. Tá? Então, de 8% venha para 7,5%, de 6% para 5,5%, de 4% para 3,5% e de 3% para 2,5%. Tá? Acredito eu. Por que disso? Tá? Vocês estão vendo que o maior desafio do governo é fechar as contas, né? Fechar as contas e cada vez está mais desafiador. Então, quanto mais o governo baixe as taxas de juros para o crédito rural, maior é o volume de subsídio necessário, né? E as instituições financeiras, através da OCB, as instituições financeiras cooperativas, né, sugeriu para o governo
uma necessidade de 21 bilhões de subsídio para poder atender o crédito rural nessa safra. Nos corredores, né, há entendimento de que o governo tem aqueles 13, que foi do ano passado. E desse volume, parte está sendo direcionado para o Rio Grande do Sul. Né? Então, está tudo uma incógnita. Eu acho que aonde vai ser a nossa diferença? Vai ser mais nas regras, que eu falei das exigibilidades, do que propriamente dito no subsídio. Né? Então, reforçando, essas são as nossas projeções de taxa. Em relação ao volume, é aquilo que eu comentei. A pedida é 570. Mas se a gente fechar nos 500, já está bom, viu? Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, José Roberto. Por gentileza, Alexandre Stefanini. Pode seguir com mais uma contribuição. Vamos lá. Vitor, a gente está conversando esse ano sobre socorro Rio Grande do Sul, socorro aos produtores aí de soja do Mato Grosso e do Paraná também do Sul, principalmente de soja e milho aí por problemas climáticos. Você comentou a respeito da porcentagem do depósito à vista lá, que pode ter uma variação. Se a gente tiver um cenário ruim de dificuldade de acesso ao crédito rural, quais outras alternativas aí que podem surgir, que aí o produtor pode ter de crédito para custear a sua safra, a próxima safra? Sim, sim. A CPR tem sido uma boa alternativa. A CPR ela é um título de valor mobiliário, ela não é um crédito rural, tanto que o registro dela é na B3 e não no Sicor. A CPR, a fonte de recurso que destina através do instrumento CPR, a principal é a LCA. Tá? A LCA nós temos um volume considerado de recurso no mercado. Claro que o governo sempre consegue jogar uma pazinha de cal. Né? Recentemente nós tivemos uma mudança na regra da LCA, que hoje, para você aplicar em LCA, você precisa deixar pelo menos 9 meses o recurso travado. Então, isso desestimulou um pouco. Mas ainda, olhando ali para incentivo fiscal, no caso que é a isenção de IR, ainda continua sendo uma boa alternativa para aquele que está aplicando, né? Uma das melhores alternativas do mercado. Então, a CPR, através da LCA, eu acredito que vai ter uma atuação muito forte nesse próximo plano safra. Além dela, aí as fontes de recurso livre, né? Então, sempre está buscando recursos externos, né? Principalmente, quando a gente vai buscar recursos externos, uma das preocupações é essa questão da sustentabilidade. Então, se eu conseguir provar que eu tenho uma cultura sustentável, a tendência é que a gente consiga mais recursos e com taxas melhores. Né? Então, esses vão ser os nossos desafios. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alexandre. Por gentileza, Cláudio De Gaspari, mais uma contribuição. Vamos lá. Vitor, você acabou de falar a palavra do momento, né? Sustentabilidade. Né? Como eu falei, nós somos duas empresas, uma é italiana, europeia, tá? E a Green Res Itália faz parte do Green Deal e do novo pacto, né, por redução de 20% em uso de minerais e 20% no uso de água. Então, nossos novos produtos hoje, eles trabalham com a melhor eficiência de água dentro da planta e a diminuição de minerais. Então, como todas as empresas hoje, 100% delas trabalham também, né, com esse viés mais sustentável, biológicos, né? Eu acho que o Brasil aí está num caminho muito legal e numa vanguarda nesse sentido, né? Então, dentro dessa pegada ambiental, como que essas novas tecnologias podem transformar tanto o acesso ao crédito, né? E você acabou de falar agora que uma possível redução de taxas, né? E como que o governo também pode ajudar os produtores e aprimorar
esse acesso ao crédito ou até nessa troca de créditos, né, versus taxas de juros? É importante. Nós, inclusive, estamos com um projeto no sul de Minas, na cultura cafeeira, que é o café carbono neutro, né? Hoje existe esse mercado de crédito de carbono, né? E eu falo que entrar nesse mercado não é nem só para receber o crédito, mas também colocar o seu produto num patamar diferenciado, né? Então, esses produtores de café ali do sul de Minas, eles enxergaram isso, de que essa transição, talvez, dos produtos químicos para os produtos biológicos, ter um cultivo mais sustentável, tem uma série de requisitos que precisam se enquadrar para você ter esse selo de café carbono neutro. Com tudo isso, eu consigo agregar valor no meu produto, né? E também, uma forma de incentivar esse processo, nós já estamos estudando uma taxa diferenciada. Então, para aquele produtor que tiver o selo de café carbono neutro, a taxa dele é diferente das demais taxas do mercado. Então, esses são um dos projetos, né? Eu acredito que na cana-de-açúcar dá para evoluir também com esses projetos, em várias mãos. Eu acho que a questão é essa. E o governo, como você comentou, é olhar de forma efetiva para a sustentabilidade. Por que eu falo de forma efetiva? A gente tem que tomar um cuidado do que é pronunciamento político para efetividade, né? Eu vou te dar um exemplo. Na safra passada, logo quando lançou o Plano Safra, foi lançado que os produtores rurais que estivessem com o CAR regularizado e validado poderiam ter até 1% de desconto na taxa de crédito. Ótimo. Poxa, agora que a gente viu aquilo lá, excelente. Hoje é dia 19 de junho. Menos de 1% dos CAR no Brasil estão validados. E quem valida? O governo. Entendeu? Então, nós criamos uma regra que não pode ser implementada. Então, isso que eu falo, a gente precisa ter realmente ações que são não só do âmbito político, mas efetivas também. Excelente, né? Marcão, você como presidente ajuda aí aumentar esse número aí, ó. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Vitor. E agora com a palavra, Celso, por gentileza. Obrigado, João. Vitor, então a questão da organização é fundamental e o agricultor, né, o pequeno agricultor, o mero agricultor, buscando realmente aí essa questão da sustentabilidade junto ao seu produto, junto à sua propriedade. Você acredita, por exemplo, que com relação ao crédito, entre um agricultor que tenha mais essa ligação voltada à natureza, produtos de menor impacto, ele tem maior chance de conseguir o crédito que um outro que, porventura, não tenha esse trabalho já bem elaborado na sua propriedade? Sim, sim. Eu acredito que é bem provável que esse produtor ele já está mais organizado, né? Então, a tendência é que ele tenha essa facilidade, sim, e tenha condições melhores, né? Mas, como eu falei anteriormente, por outro lado, aquele produtor que está irregular de forma ambiental, esse não é nem dificuldade, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir o crédito. Entendeu? Então, isso é muito, muito sério, né? Então, assim, a tendência é que cada vez mais o mercado exige isso. Então, não tem mais como a gente fugir, né? A gente precisa respeitar as normas ambientais. Obrigado, Vitor. Obrigado, Celso. Leandro Ribeiro, por gentileza. Se quiser trazer mais alguma contribuição, fica à vontade. Na verdade, mais uma troca de ideia, experiências mesmo. O Vitor, com toda, né, a trajetória ali no Sicredi, qual você destacaria assim, em relação à questão de formalização de garantias, a maior dificuldade para a obtenção dessas garantias, né, que em volume, em quantidade suficiente, frente ao total de crédito, né, que os produtores precisam para custear as atividades?
porque, como a gente colocou, né, muitas vezes a gente se depara com produtores aí obtendo áreas de expansão que ainda não estão com as documentações regularizadas, mas do ponto de vista de risco, você sabe que se trata, né, de fornecedores aí de perfil de risco assim muito baixo, e muitas vezes interesse da instituição também atender, né? Só que daí você se depara com esse problema aí de estruturar a operação. Quais as soluções assim que o banco às vezes sugere para esse tipo de situação? Eu vou responder sua pergunta um pouco ao contrário. Primeiro eu vou focar em boas práticas. O que o produtor pode fazer, né? Na nossa cooperativa hoje, que nós buscamos, como que nós buscamos trabalhar? Não atender só o pedido do produtor. Eu falo que quando a gente atende só o pedido do produtor, a gente é um tirador de pedido. A gente precisa entender a necessidade do produtor. Então, muitas vezes, o produtor ele tem uma propriedade, vou chutar valor aqui, tá? A minha propriedade vale 20 milhões. E aí ele vem na cooperativa e pede R$1 milhão. Poxa, por que eu já não trabalho um limite global olhando para a propriedade dele como um todo? Então a gente procura fazer muito isso. Então, eu tenho uma capacidade de pagamento, eu tenho documentação, eu tenho uma garantia que me vale 20 milhões, então eu vou fazer um limite global, mesmo que naquele momento ele só precise de um. Não tem problema, eu vou liberar um para ele. Mas eu já fiz um contrato guarda-chuva dentro daquela garantia maior, e aquele contrato guarda-chuva vai valer por 10 anos. Ele não vai precisar todo ano que ele vai pedir o crédito, ter que ir de novo em cartório, registrar, fazer toda aquela burocracia. Ele vai fazer uma vez só. Então isso vai gerar economia para ele, vai gerar agilidade. Então a gente procura sempre trabalhar dessa forma dentro da cooperativa. Limites globais, limite guarda-chuva, tá? Claro que ainda existe muita informalidade, né? A gente sabe que tem muitos produtores que têm a propriedade, mas está naquele processo de partilha, não está documentado. Nós buscamos entender caso a caso, tá? Tem situações que a gente consegue atender até mesmo sem a garantia. Claro, assim, aplicando toda uma política de crédito, se resguardando em relação a risco, né? Então, eu falo que é caso a caso. Vou falar para você que não dá para atender? Dá para atender, mas através de uma análise mais robusta. No processo de regularização, nós procuramos apoiar também. Então, hoje o Sicredi Dexis, nós temos mais de 200 agrônomos credenciados que prestam serviço de assistência técnica para os nossos cooperados. Então, buscando orientar a melhor forma de regularizar, né? Então, esses profissionais prestam esse serviço também. Então, de forma geral. Perfeito. Muito obrigado, Vitor. A Coplacana também atua nesse sentido, quase uma espécie de consultoria mesmo, vamos dizer assim, né? Que faz parte do nosso papel, dar esse suporte, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Vitor. Eu acho que assim, só um ponto importante, né? Que nós estamos todo dia na lida, trabalhando e construindo junto com vocês a melhor ferramenta de crédito para os nossos cooperados. E a importância hoje de toda a formalidade dos processos é que a gente consiga ter uma base cadastral bem consolidada, forte e completa, né? Para a gente conseguir sempre acessar as melhores alternativas de crédito, de taxa, com tudo que tem disponível hoje junto aos parceiros, fortalecendo o cooperativismo. Bom, caminhando aí para o fechamento da nossa mesa redonda, vamos passar agora pelos painelistas e finalizando com o Vitor, um fechamento, uma mensagem final. Então, por favor, José Roberto Lousada Júnior, desde já agradecemos muito sua presença, representando a BASF, considerações finais, fazer uma palavra de fechamento. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite à Coplacana, ao Marco, ao Arnaldo, parabenizar pela organização do evento. É sempre muito importante a gente compartilhar conhecimento e trocar conhecimento. E nesses fóruns é muito rico essa troca e esse compartilhamento, seja através do palestrante, seja através das nossas conversas aí nos corredores, no almoço, esse network.
Pessoal, ninguém tem dúvida que a agricultura é um negócio desafiador. Né? A gente sempre diz que cada ano é um ano, né? E cada ano surge um novo desafio. Mas alguns desafios são sempre os mesmos. Né? E a gente sabe que hoje a gente tem que equilibrar diversos pratos, seja da porteira para dentro, como você disse, né, Vitor? Seja da porteira para fora. E o que requer isso? Um bom planejamento. Um bom planejamento. E que a gente tenha soluções para atender da porteira para dentro, buscando sempre a nossa almejada e merecida produtividade, e da porteira para fora com um bom planejamento financeiro. Seja da forma de acessar linhas de financiamento, seja da forma de buscar crédito, seja da forma de vender a nossa produção. Né? E é isso que a Coplacana, eu sei muito bem, presta muito bem esse serviço. E eu queria dizer também a BASF, nós somos uma empresa de soluções. Soluções da porteira para dentro, da porteira para fora. Seja com sementes, com defensivos, mas com ferramentas financeiras. Hoje a gente tem um portfólio amplo. A cada ano a gente amplia esse portfólio com as nossas ferramentas, atendendo a diferentes cenários e de acordo com o cenário de cada ano, né, como oferta de operações, seja de barter, seja operações financeiras. Hoje, mais de 50% do negócio da BASF no Brasil é através de uma ferramenta estruturada. Né? Então, que fique aqui também desejar a todos uma boa safra, um bom ano agrícola, né? E que a gente cada vez mais seja mais próximos, planejando, né, e conquistando, né, o nosso almejado sucesso, que é tão merecido nessa atividade tão bonita e tão apaixonante que é a agricultura. Muito obrigado, José Roberto. Alexandre Stefanini, por gentileza, considerações finais, uma palavra final representando a Coopert. Obrigado. João, obrigado pelo convite, também reforçando que para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui em parceria com a Coplacana. Nós aqui da Coopert temos aí em parceria com a Coplacana e consequentemente com o Cicobi também boas ferramentas aí de financiamento, de flexibilidade. Somos uma empresa que opera basicamente aqui no Brasil e sem variações cambiais, então a gente consegue ter, sem efeitos de variação cambial no custo de produção dos nossos produtos, então a gente consegue ter previsibilidade melhor para antecipar negociações, flexibilizar pagamentos, tudo isso em parceria com a cooperativa para oferecer para o produtor. Então, a qualquer um que esteja interessado pode nos procurar. A nossa equipe de atendimento também, que a gente traz isso para dentro de casa e customiza para atendê-los da melhor forma possível. E também desejo para todos aí, de uma forma muito breve, uma ótima safra. Estamos juntos, o ano está se mostrando, além de todos os cenários que colocamos aqui, muito seco. Andei rodando aí pelo estado, estamos com muita queimada já em junho, né? Um negócio que está assustando um pouco, e nós estamos todos no mesmo barco. Então, contem conosco aí para essa safra, e mais uma vez, uma ótima safra a todos. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Agora, com a palavra, considerações finais, por gentileza, Cláudio De Gaspari, Tecfértil Greenhouse. Obrigado, João. Gostaria de agradecer e, na sua pessoa, João Paulo, abraçar e parabenizar a Coplacana, toda a diretoria, tá, todo o time, pelo evento. Cada ano, Marcão, parabéns, né? Cada ano mais bonito, cada ano mais importante, né? E mais necessário. Tá? Obrigado por a oportunidade de fazermos parte desses eventos e desse crescimento. Tá? João, eu queria fazer só uma última perguntinha. Posso? Posso, Vitor? Claro. Porque acho que é interessante para todo mundo. Hoje, nós já estamos com essa matéria, né, de remuneração de CBIOS. Você falou do baixo carbono de café. Né? As usinas hoje já estão recebendo aí na faixa de R$110, R$115 por CBIOS. Tá? Óbvio que já existe um debate entre usinas e produtores, para que o produtor, obviamente, tenha acesso a esse CBIO, a esse valor. Né? E a pergunta é a seguinte: caso o produtor consiga, caso não, ele tem que conseguir, quando ele conseguir ter esse crédito de CBIO, já existe projeto dentro das cooperativas de crédito para receber esse CBIO como parte de pagamento de financiamento, ou abatimento, ou ainda queda de taxa de juros para que ele possa utilizar esse CBIO como moeda mesmo? Sim. Em relação à queda na taxa de juro, nós já discutimos dentro da cooperativa, sim. Começamos com aquele projeto lá no café, carbono neutro, e acredito que a gente vai expandir para outras culturas. Tá? Mas essa questão de utilizar o crédito do CBIO
para pagar parte do financiamento, eu confesso que é uma ideia muito interessante. Tá? Nós vamos passar a olhar para isso com bons olhos. É uma grande forma de incentivar, né? Incentivar o produtor. Realmente, eu acho que não tem como a gente não navegar nesse mercado. Nós vamos estar olhando para isso, sim. Excelente. Fica a dica. Obrigado, João. Excelente, muito obrigado. Por gentileza, com a palavra, Celso Luiz da Silva, representando a Sumitomo. Considerações finais, fica à vontade, Celso. João, obrigado pela oportunidade. Em nome da Sumitomo, quero agradecer a Copacabana por esse momento, agradecer vocês pela presença de todos aqui, desejar uma excelente safra com todas as adversidades climáticas que nós temos, né, no momento, mas o agricultor sempre tem, né, aquela ideia, né, que tudo vai dar certo e tem que realmente dar certo, porque depende muito de nós aí, né, realmente alimentar pelo menos um terço do planeta, né? Em nome da Sumitomo, nós também temos várias ferramentas aí para ajudar no crédito rural, produtos aí de forma bem sustentável que possa contribuir para que o agricultor consiga realmente uma safra bastante rentável e bastante sustentável. Muito agradecido pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Celso. Leandro Ribeiro, representando todo o nosso time administrativo financeiro de crédito, por gentileza, palavras finais aí. Também, pessoal, apenas agradecer pela oportunidade de participação, de estar representando a Coplacana. Agradecer aos painelistas pelas ótimas reflexões aí trazidas à mesa. E, né, acima de tudo, se colocar à disposição para que, de fato, possamos ter um excelente ano safra e possamos atender aí da melhor forma possível todos os desafios aí que surgirem ao longo desse novo período aí que está por vir. Muito obrigado a todos. Obrigado, Leandro. Vitor Pasquini, por gentileza, considerações finais e desde já agradecemos muito toda a contribuição. Muito bom. João Paulo, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Marcão, parabéns pelo evento. Obrigado pelo convite. Eu falo que eventos como esse, nesse alto nível de conhecimento, precisa ser feito mais vezes, né? Isso é importante, é uma oportunidade muito grande da gente não só adquirir conhecimento, mas também fazer conexões. A Coplacana tem abraçado o Sicredi já há um bom tempo e isso a gente tem mostrado boas parcerias, bons negócios juntos. Se fosse para deixar um recado, eu deixaria principalmente para os jovens. O que eu observo? Eu falo que eu mesmo, como jovem, muitas vezes eu questionei meu avô e meu pai de algumas decisões, né? E conforme o tempo vai passando, você vê que eles têm razão. Eles já viveram muita coisa que nós não vivemos. Então, sejam cuidadosos, os jovens. Nós estamos numa onda de agro é top, agro é pop, agro é tudo. Todo mundo acha que vai vir para o agro, vai ficar rico, vai... Calma, gente, calma. Vamos com calma, vamos ser pé no chão, tá? Porque o mercado ele é volátil, ele vai ter sempre suas altas, suas baixas. Então, a gente precisa ser cuidadoso, tá? E de ser cuidadoso, pessoal, tomem cuidado com quem está ao seu lado, tá? Quando está tudo bom, todo mundo chega para o agro. Eu acho que nos últimos anos, a gente nunca teve tantos entrantes no agro. Todo mundo falou, não, eu quero ir para o agro, porque o agro é bom, o agro é top. Quando fica ruim, muitos saem. Então, olhem quem sempre está ali, do lado do produtor rural, apoiando há muitos anos, tá? Nossa cooperativa, a gente fala muito isso no Paraná. Nós temos 38 anos de história. Nesses 38 anos de história, não foi tudo flores. Nós tivemos muito desafio pela frente. E naquele momento, cooperativa e cooperado andam juntos, tá? Então, procurem ter parceiros. Não procurem se aproximar de pessoas que estão só naquele momento, no calor do momento. Façam parcerias duradouras, sejam pé no chão e escutem seus avós e seus pais, que eles viveram coisas que vocês vão viver ainda e um dia lá na frente vocês vão dar razão. Tá bom? Acho que é isso, João Paulo. Obrigado.
Perfeito, Vitor. Acho que valiosas palavras, assim como toda a credibilidade que o Sicredi Dex tem, toda a sua tradição. A Coplacana também está aqui há 75, a completar este ano 76 anos de tradição, junto com o seu cooperado. Enfrentaremos, sim, cenários tumultuosos, cenários turbulentos, mas contem com a Coplacana. A Coplacana está junto com vocês em prol do seu cooperado. Muito obrigado a todos e tenhamos todos um maravilhoso dia.